Será que Pep Guardiola arruinou o futebol? Essa tem sido uma pergunta, é uma pergunta que eu tenho me feito e, e é um argumento que eu tenho visto aqui no Brasil, mas também fora, né? Muitos ambientes de programas esportivos, né? Comentaristas, principalmente lá fora, né? Muitos defendem esse argumento de que o Guardiola arruinou o futebol, né? Que por conta dele o jogo hoje está mais robotizado, não existe mais criatividade e o jogador não dribla mais. E esse tipo de argumentos, né, de que o jogo está muito igual, as equipes jogam muito igual e não tem mais a diversidade que tinha antigamente. Será? E para responder isso, eu vou puxar aqui a história da nossa espécie, a história do Homo sapiens. Por quê? O Homo sapiens, né, e recentemente eu li o livro do Yuval Harari, o livro Sapiens, né? E no livro, o autor, em alguns momentos, ele fala sobre a questão da diversidade. Que antigamente, lá no início da nossa espécie, havia no mundo, no nosso planeta, uma diversidade muito maior de plantas, uma diversidade muito maior de espécies animais e uma diversidade maior de povos e culturas. Só que conforme o Sapiens foi evoluindo, os anos, os milênios foram passando e o Sapiens foi se propagando pelo mundo, simultaneamente, né, existia uma correlação dessa crescida dos Sapiens e uma queda na diversidade de tudo isso. Depois da Revolução Agrícola, por exemplo, a diversidade de espécies vegetais caiu muito. Por quê? Porque umas poucas espécies, que foram as que nossos ancestrais escolheram ali para o plantio, trigo, cereais, ali, arroz, essas poucas espécies se tornaram dominantes e o restante, a grande maioria, acabou ou extinta ou caindo em desuso. Assim, as espécies animais, aconteceu a mesma coisa. Existia uma diversidade muito maior. Existia mamutes, tigres dentes de sabre, os próprios dinossauros. A gente tem alguns, algumas imagens de aquelas preguiças gigantes, né? Animais que parece até coisa de filme, que existiam antigamente, mas conforme o Sapiens foi se propagando, se espalhando pelo mundo, muitas dessas espécies foram entrando em extinção. E a gente vê isso até hoje, né? Espécies com risco de extinção até hoje, por conta, muitas vezes, da ação direta, às vezes indireta, do Homo sapiens. E isso aconteceu também com a diversidade étnica e cultural. Haviam muito mais povos antigamente do que hoje em dia. Um exemplo muito bom são as tribos indígenas que existiam aqui no nosso continente, no continente da América do Norte. Mais antigamente, né, os povos que existiam na região ali da Indonésia, né, que foram, quando o Sapiens chegou lá, né, muito daqueles povos foram extintos. Né. Você tem um povo de Numância, que era uma região que pertence à Espanha, mas que antigamente era um povo próprio, né, que tinha sua linguagem própria, que tinha sua escrita, seus costumes, e hoje esse povo não existe. Tudo isso se perdeu. Existe a região de Numância, só que eles são espanhóis, falam espanhol. A língua nativa do povo mesmo de Numância não existe mais. A gente tem os celtas, a gente tem uma série de outros povos, né? Até mesmo outras espécies do gênero Homo, né? Os próprios, que o Homo sapiens no início conviveu com principalmente o Neandertal, né? O Homo erectus, e esses deixaram de existir depois da interação com o Homo sapiens. Então, qual que é o padrão que a gente vê aqui? O Homo sapiens, conforme ele foi progredindo, evoluindo, ele foi causando a queda na diversidade. O mundo foi perdendo heterogeneidade, caminhando para algo mais homogêneo, algo mais parecido, com menos diversidade. E mais um mundo onde poucas coisas acabavam se tornando dominantes e se propagavam muito. O Homo sapiens é um próprio exemplo vivo, né? Quando ele surgiu, ele não era a única espécie do gênero Homo. Hoje ele é a única, a dominante, homogênea. Percebe?
Mas beleza, Andrei. Onde é então que entra o Guardiola nessa história? Aí é que tá. O Guardiola, ele é o sapiens do futebol. Porque a partir do Guardiola, ele causa uma revolução tão grande que ocasiona ou acelera esse processo de homogeneização. Porque se a gente for olhar há 20, 30 anos atrás, antes do Guardiola, né, nos anos 80, nos anos 90, né, até o início dos anos 2000, a gente conseguia enxergar com muito clareza, né, a gente conseguia fazer uma distinção do estilo de jogo italiano do Catenaccio, do estilo de jogo holandês, o estilo de jogo inglês, o estilo de jogo brasileiro do futebol arte. Só que, a partir do momento que você tem um indivíduo que, quando chega para o mundo do futebol, ele consegue ter ideias tão atraentes, ter ideias tão interessantes, divertidas de se ver jogar como entretenimento, e ao mesmo tempo ideias vencedoras, e muito vencedoras. E vencedoras de maneira muito rápida. O Guardiola, quando estreia pro futebol, já estreia ganhando uma tríplice coroa. E depois disso, todo ano praticamente continuou ganhando títulos. Então ele foi um cara que teve ideias muito, assim, revolucionárias, captando muitas ideias de outros treinadores, obviamente, criando algo único, e conseguiu, aliado a isso, ser muito, mas muito vencedor. E o que acontece quando você tem um fenômeno desse, né? Uma pessoa, um indivíduo conseguindo ser absurdamente vencedor com ideias muito interessantes, ideias muito atraentes. O resultado disso é mudança no comportamento dos seus pares, dos outros clubes, dos outros treinadores ao redor. No início, alguns tentaram ir para o lado do antijogo, né? Tentar parar o Guardiola abdicando de jogar, como teve o Mourinho na Inter de Milão, no Real Madrid. Só que depois a gente foi vendo, principalmente quando alguns anos depois foram surgindo novos treinadores, esses treinadores começaram a se inspirar no Guardiola, beber da fonte do Guardiola, usar as ideias dele como inspiração para implementar nas suas próprias equipes. Alguns copiaram mesmo, né? Tentaram fazer idêntico. A gente vê isso em algumas partes do mundo, algumas pessoas tentando jogar igual os times do Guardiola. Mas muitos tentam ter um trabalho mais autoral, mas sempre com as ideias embasadas no modelo de jogo do Guardiola. E qual foi o resultado prático disso? O resultado é que, se antes você tinha um mundo com muito mais diversidade futebolística, agora, com um mundo muito conectado, todo mundo sabendo o que todo mundo faz, você tem um jogo muito menos diverso, muito mais homogêneo. Porque todo mundo, em diversas partes do mundo, começou a querer fazer igual o Guardiola. Então eles foram abrindo mão daquilo que era a sua essência futebolística, na Itália, na Alemanha, no Brasil, e foram tentando copiar, ou pelo menos adaptar e fazer parecido com um único estilo. Que foi justamente o que aconteceu com o Homo sapiens. Você tinha antes uma diversidade muito grande de espécies, de culturas, e de repente uma delas só te destaca e começa a se propagar, começa a crescer e começa a ser a dominante. Isso leva a um cenário futebolístico mundial mais homogêneo, onde a grande maioria das equipes passa a jogar um futebol muito parecido uma com a outra. É por isso que você vê um jogo da Inglaterra, da Premier League, um jogo da Bundesliga, um jogo do Campeonato Espanhol, um jogo do Brasil, e você tem a sensação de que não tem muita novidade, tá vendo um jogo parecido. Por quê? Porque o futebol caminhou para esse lado. O futebol, após o Guardiola, do Guardiola para cá, você foi afunilando e caminhando para um jogo muito mais homogêneo. A diversidade foi se perdendo para caminhar para um jogo mais universal, digamos assim, uma maneira mais universalizada de enxergar e de praticar o jogo. Bom, de maneira resumida, nós podemos dizer com certeza que o Guardiola mudou o futebol. Existe um antes e um depois do Guardiola no futebol. E é um fato que a partir dele começou-se a jogar um jogo cada vez mais parecido, mais homogêneo. Se isso é bom ou é ruim, vai depender do seu ponto de vista.